Senhor, estando diante de Ti, da Tua presença, meu Deus, queremos Te pedir nesta manhã que o Senhor venha ter conosco para que nós possamos obedecer, cumprir e ordenar aos nossos filhos, Senhor, os Teus mandamentos, Pai. Porque são os 10 mandamentos que o Senhor deixou na face da terra, através da Sua palavra, que nós, os familiares, todas as famílias, possam se dirigir diante de Ti, meu Deus. Pai querido e de misericórdia, nos ajuda, fica conosco, faz morada eterna, desde agora e para todo sempre, e que todos digam amém. Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divino prazer. Queres neste mundo todo mal vencer? Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Irmãos, neste momento de pandemia, em que, como já aqui defendi, ela só se deve à nossa desobediência, à nossa soberba, convencidos que somos nós quem domina o mundo quando não somos, quem domina, quem controla e quem sempre dominou, controlou, sem dúvida continuará a dominar eternamente, é Deus. Deus, o grande Criador de todas as coisas. Então, teremos de entender que temos de obedecer, fazer o que Deus nos exorta a cumprir. Nesse contexto, os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés se tornam ainda mais importantes. Hoje vamos começar
o estudo dos 10 mandamentos pelo primeiro mandamento. Êxodo 21 ao 3. Então falou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Que entre os irmãos são poucos, muito poucos, os que desconhecem a fantástica história da fuga do povo escolhido de Deus do Egito, a travessia do Mar Vermelho. Recordemos esse evento para entendermos que Deus não estava apenas a libertar um povo escravo, os judeus, e não estava apenas a lhes conceder uma terra onde morarem, onde progredirem. Deus estava a lhes conceder o privilégio do sacerdócio. Isso, desde logo, significava que aquela história fantástica que eles estavam vivendo ia muito para além daquele momento. Eles estavam vivenciando uma história que os ultrapassava. Mas esse sacerdócio os transformava em sacerdotes, saíam da escravatura para o sacerdócio. Era a transformação dos judeus de ex-escravos em algo muito maior, mais transcendente, que ia muito além das suas próprias vidas, da sua existência. Deus os colocava no centro da história, o centro da história que era e é o próprio Deus. Não eram e não são os judeus o centro da história. Eles são apenas um instrumento dessa história. O centro é Deus. Hoje não é diferente. Hoje somos nós os que aceitamos a Jesus. Jesus Cristo como nosso Salvador. Que nos submetemos aos desígnios de Deus, independente de sermos judeus ou não. Então, que interesse poderá ter estarmos a estudar este acontecimento que se verificou há mais de 3.000 anos? É o ganharmos a consciência de que quando nós vivemos em comunhão com Deus, estamos no centro da história. Não somos o centro dela, mas fazemos parte. Somos chamados por Deus a fazer parte dela. E é uma forma de alcançarmos a história de outras pessoas, porque somos chamados a ser sacerdotes, a dar a conhecer Jesus ao mundo, levar Deus àqueles que ainda permanecem nas trevas, na escravatura do Egito. A vontade de Deus é que sejamos sacerdotes, não que vivamos em função de nós mesmos. Não que vivamos em função de nós mesmos, dos nossos interesses, mas vivamos para os outros. Assim como os judeus atravessaram o Mar Vermelho, também nós não somos o centro da história, nem sequer o centro de nossa própria vida. Não somos a história nem o final dela. Somos um elo de ligação, um elo de transmissão e divulgação aos outros das maravilhas que Deus fez em nossas vidas, das bênçãos divinas nos concedidas. Somos um elo de ligação dela. Se nós conseguirmos entender isso, vamos conseguir entender a necessidade de Deus nos estar a dar uma lei. Vamos perceber a necessidade de obedecer a essa lei. Só essa obediência nos vai conduzir à vida eterna. Nos vai permitir habitar com Deus na Nova Jerusalém. Irmãos, atentai nesta coisa curiosa. A lei deixa de ser uma obrigação, um regulamento que nos oprime. A lei, os 10 mandamentos, são a orientação para uma vida eterna em comunhão com Deus. É a coisa mais maravilhosa que podemos alcançar. Em toda a sua essência, os 10 mandamentos não são algo que nos limita à liberdade. Pelo contrário, é o passaporte para a nossa liberdade, a nossa garantia de que somos livres. Na prática,
ela até nos pode limitar um pouco, mas em sua essência é ela a garantia da nossa liberdade. A garantia de uma liberdade em comunhão com o Deus Pai. Que todos os irmãos possam entender isso. E a todos que estejam dispostos a fazer este estudo ao longo das 10 semanas, que todos entendam que a lei não os limita, não significa não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, a lei és livre. Nós poderemos encontrar na Bíblia um cenário parecido com este, onde, lá no início da história do homem, com Adão e Eva, quando Deus disse para Adão, és livre. Agora, não façamos como Adão e Eva, que influenciados pelo diabo, se concentraram na única coisa que não podiam fazer, na sua única proibição. Eles desfrutavam de um magnífico paraíso onde tinham tudo, total liberdade em tudo, exceto numa única coisa. Apenas tinham uma única proibição e foi nela que se concentraram. Não sigamos o mesmo exemplo, nem o mesmo caminho. Somos livres. A lei é a nossa liberdade. Não nos concentremos no que ela nos limita a não fazer. Qual é a limitação que nos garante a própria liberdade? Meus irmãos, aos que quiserem seguir este estudo até final, e eu creio que valerá a pena, todas as semanas eu lhes irei questionar o que significa a lei. E qual irá ser a vossa resposta? Eu quero que respondam: significa que somos livres. Mas o façam não para me agradar ou por se sentirem obrigados a isso. Que essa resposta provenha de dentro de vós, do vosso coração. Continuemos, observando que Deus não deu a liberdade aos judeus como condição para que fossem livres. Não lhes deu a liberdade por obedecerem à lei. Deus lhes deu primeiro a liberdade. Primeiro tirou-os do Egito. E foi quando já eram livres que lhes apresentou a lei. Nós também já somos livres, libertos e resgatados pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Pensem nisso. Deus não é nenhum carrasco que nos obriga a lhe obedecer para nos presentear com alguma coisa. Ele é o Deus que nos ama e que nos deu a liberdade de forma incondicional. Primeiro deu-nos a bênção e só depois a lei. E a deu porque necessitamos dela para nos mantermos livres. Meus irmãos, atentem nisso. Compreendam que os 10 mandamentos não são uma lei como aquelas a que normalmente estamos habituados a ver. Não é uma obrigação. Não podes fazer isto porque se o fizeres vais sofrer este ou aquele castigo. Não é a condição para alcançar alguma coisa. Vais fazer isto para que eu te dê aquela recompensa que queres. Esta lei não é assim. A lei de Deus é diferente. Os 10 mandamentos são diferentes. Não são uma condicionante, são uma conclusão. Um complemento. Vais fazer isto porque já recebeste aquilo. Deus não abriu o mar vermelho aos judeus porque eles foram obedientes. Deus deu a lei a um povo liberto que tinha atravessado o mar vermelho. A partir daqui, a nossa forma de encarar a obediência tem de ser diferente. Não obedecemos para conseguir um privilégio. Obedecemos porque somos amados, porque alguém nos amou primeiro, porque alguém derramou o seu sangue por nós, porque alguém nos amou de forma totalmente única e sublime. Só quando percebermos isso é que poderemos encarar os 10 mandamentos como aquilo que eles são. Realmente, nós não obedecemos para alcançar resultados. Nós obedecemos porque já nos deram esses resultados.
Dessa forma, deixamos de ver os 10 mandamentos como um fardo. Ok, vamos cumprir para que Deus acredite em nós e nos possa abençoar. Não, nós temos de olhar os 10 mandamentos com a consciência de que eles são a nossa liberdade. Irmãos, há uma passagem da Bíblia que está relacionada com a forma como Jesus via os mandamentos. Trata-se de um bate-papo entre Jesus e Pedro. Uma conversa que decorreu após a ressurreição de Jesus. Está lá em João 21, 15 a 17. João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais que a estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe perguntar terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que tudo, tu sabes que te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Vemos que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o ama. Das 3 vezes ele responde que sim. Qual a lição que podemos daí tirar? Porque Jesus teve de fazer a pergunta 3 vezes. Qual era a imagem que Jesus guardava de Pedro? Lembram-se que Pedro havia traído por 3 vezes Jesus, negando-o? 3 vezes Pedro desobedecera a Jesus. Portanto, essa era a lembrança dele. Uma lembrança de um Pedro traidor e desobediente, e que Jesus pede a Pedro quando ele lhe confessa que o ama: Apacenta as minhas ovelhas. Qual a razão para Jesus assim agir? Estava a reabilitar Pedro. Pedro deixava de ser o traidor, deixava de ser desobediente para se tornar obediente. E em que base assentava essa obediência? Reparem que Jesus não pergunta a Pedro se lhe é obediente. Pergunta se o ama. Pedro agora é obediente e se reabilita perante Jesus. Essa obediência é fundamentada no amor. Pedro declarou o seu amor a Jesus. Irmãos, conosco não é diferente. A nossa obediência tem de ser alicerçada no amor. Essa é a obediência que nos liga aos 10 mandamentos. Não é um fardo, porque é fundamentada no amor. É por isso que ela nos garante a nossa liberdade. Só essa obediência, cimentada no amor, nos pode fazer ultrapassar esta pandemia, nos resgatando da velha desobediência, tal como sucedeu com Pedro. Nós obedecemos porque somos livres. Obedecemos porque amamos Jesus. Em todos os mandamentos, nós somos confrontados com 2 sentimentos antagónicos e que estão em conflito entre si. Um negativo e outro positivo. O negativo é porque quanto mais conhecemos a Deus, mais nos apercebemos o quanto Ele é perfeito e o quanto está distante de nós. Porque ao vermos a perfeição de Deus, também notamos como nós somos imperfeitos e pecadores. E quanto mais pecamos, mais erramos, mais longe ficamos de Deus. Maior é a nossa separação dele.
E em cada vez que pecamos, desobedecemos, mais infelizes ficamos por saber que estamos tão longe de Deus. Por outro lado, quanto mais conhecemos a lei, mais nos apercebemos que Deus nos pede coisas que parecem ser tão difíceis porque nos ama. E nos ama tanto que quer que façamos parte da história e nos exorta a fazer essas coisas. É porque nos ama tanto que Ele nos enviou os 10 mandamentos. Deus quer ter um relacionamento connosco. Quer viver em comunhão connosco. É por isso que nos lança tantos desafios. Para que possamos nos corrigir e nos superar. Para que possamos melhorar. É um facto que nos apercebemos que quanto mais percebemos que estamos distantes de Deus, mais nos alarmamos. E isso nos faz repensar. E nos leva a procurar o remédio para nos curar e podermos nos aproximar de Deus. Quantas vezes já ouvimos discussões sobre o autoconhecimento? E quantas vezes já nos perguntamos o quanto conhecemos a nós mesmos? Mas apenas nos podemos conhecer se conhecermos a Deus. Porque conhecendo a perfeição de Deus e a nossa imperfeição, vemos quanto é grande a distância que nos separa dele. É aí que vamos procurar alterar essa situação. Quando estamos doentes, vamos ao médico. Ninguém vai ao médico, vai procurar o médico porque está de perfeita saúde. Só vai ao médico quem está doente. Só conhecendo Deus e a sua perfeição, nos apercebemos de nossas imperfeições, nossas limitações. Se não tivermos essa consciência, não vamos procurar a cura. E vamos recorrer ao médico dos médicos, Jesus Cristo, que sempre nos ampara. Também podemos observar que em cada mandamento há um movimento de resumo e outro de expansão. Vejamos, em primeiro lugar, o de resumo. Se procurarmos na Torá, quem sabe o que é a Torá? É o livro da lei. E quais são os versículos da Bíblia da lei? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Iremos verificar que na Torá existem cerca de 613 mandamentos, divididos em morais, cerimoniais e civis. Para nós cristãos, os que prevalecem são os morais. Não observamos os cerimoniais nem os civis, pelo menos de forma direta, pois esses mandamentos são imbuídos de alguma forma de sentido político. Indiretamente, até observamos alguns deles, pois a Bíblia nos exorta a cumprir as leis civis e obedecer às autoridades, sendo certo que a grande maioria das leis e códigos civis das nações são, hoje, em grande parte, elaboradas com base nas leis da Torá e da Bíblia, e assim sendo, acabamos por as observar indiretamente. De todos os cerca de 613 mandamentos, por que só observamos os 10 mandamentos? Porque, como eles são mandamentos morais, perduram ao longo dos tempos, sendo eternos. A lei resumiu-os apenas nesses 10, mas cada um deles se desenvolve em muitos outros que lhe são inerentes. Essa é a face resumida de cada mandamento. Para além do movimento de resumo, cada um se expande em torno do universo dos outros, em si mesmo, um movimento de expansão. A lei pede o nosso amor, mas também pede o nosso ódio. Como assim? O nosso ódio? De que ódio falamos? Não se trata do ódio pecaminoso, mas daquele ódio santo. Será possível que exista um ódio santo? Ah, sim. É o ódio que temos por tudo o que nos leva ao afastamento de Deus. Tudo o que é contra Deus. Podemos voltar a relembrar esta pandemia tão presente, fruto da nossa desobediência. Se odiássemos o pecado e a desobediência, de certo, não estaríamos agora enfrentando a pandemia.
Muitas vezes até somos rápidos a condenar o pecado, mas depois acabamos por conviver com ele e pactuamos com ele. Por exemplo, quando um filho está errado, todos desejamos nos colocar no papel do pai do filho pródigo, que espera ansiosamente o retorno dele arrependido. Só que, enquanto esperamos, vamos admitindo os erros deles. Muitas vezes até assumindo as consequências dos erros e a responsabilidade dos filhos. Não se trata de repudiar e afastar as pessoas, mas sim as suas práticas erradas. Isso só acontece porque não odiamos o pecado. É necessário que desmistifiquemos o mito de que Jesus se opunha aos sacerdotes, por eles serem extremamente rigorosos no cumprimento da lei. É falso. Jesus sempre cumpriu totalmente a lei. Jesus não condenava o cumprimento da mesma. O que Jesus condenava era o facto de os sacerdotes serem intransigentes e extremamente rigorosos na exigência do seu cumprimento, quando eles próprios depois acabavam falhando e não sendo tão zelosos no seu cumprimento. Isso é comum entre os legalistas. O legalista não pode estar acima da lei. O legalista não é uma criatura da lei, mas sim uma criatura da carne. Entramos agora especificamente no mandamento que estudamos hoje, o primeiro mandamento. Êxodo 23. Não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento é a base de todos os outros, de tal forma que, se obedecermos a ele, temos a garantia de obedecer praticamente a todos os outros. O princípio deste mandamento nos remete lá para a travessia do Mar Vermelho, de que falámos no início. O princípio é este. Uma vez que todos os judeus devem a sua liberdade totalmente a Deus, então eles também terão de amar totalmente e incondicionalmente a Deus. Somente a Deus. Se eu for idólatra e adorar outros deuses, estou insinuando que não devo a minha liberdade na sua totalidade a Deus. O mundo até nem se opõe que adoremos a Deus. O que eles dizem é que podemos adorar ao Senhor, mas também teremos de adorar a outros deuses em nome de uma falsa tolerância religiosa. Podes adorar o teu Deus, mas também tens de adorar e admitir os outros deuses. O mundo não se importa de dividir os seus deuses, mas o Deus único, o que nos deu a liberdade e o direito à vida eterna, não admite divisões. E nós temos de ser fiéis a Deus, não ao mundo. Até porque devemos ser justos e só a Deus devemos a nossa libertação. Vejamos como Jesus definiu a forma que devemos amar a Deus. Lucas 10, 27. E respondendo ele disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. A lei não nos foi dada porque somos bons. Ela nos foi dada porque Deus é bom. Que nenhum irmão chegue ao final deste estudo pensando: eu necessito obedecer à lei. O que os irmãos devem sentir em seus corações é: eu obedeço à lei porque dependo totalmente de Deus. Eu preciso de Deus.